esse panorama, a constatação do que está acontecendo é uma coisa difícil de lidar, né? Uma coisa, às vezes, é você resistir ou ir contra uma ideia que às vezes, como você falou, uma ideia maluca, tendenciosa, às vezes querer reescrever a história, uma coisa do tipo. Uma ação como essa, que basicamente vamos apagar a memória, vamos destruir e só destruir, como um setor como o da preservação, como a BPA, como os profissionais estão conseguindo pensar ou encaminhar uma ideia de sobrevivência nesse cenário? Porque me parece que realmente, como o Fabiano falou, essa imagem do Museu Nacional em chamas, ela vira uma imagem, uma proto-imagem um pouco do caminhamento do governo Bolsonaro. Eu acho que é uma imagem que passou pela cabeça de todo mundo, passou pela minha cabeça. Não só nessa sexta-feira, mas já há algum tempo, porque, para mim, no momento em que você estrangula uma instituição dessa natureza, sobretudo financeiramente, você está levando ela ao desastre. Então, não se pode dizer que isso não seja de caso pensado, porque qualquer gestor minimamente informado sabe que instituições dessa natureza, se não tiver os recursos adequados, elas abrem espaço para o imponderável, e o imponderável às vezes termina tragicamente. Então, eu acho que essa imagem passou pela cabeça de todo mundo. Os setores, sobretudo os preservadores audiovisuais, e não só, eu acho que a área de cinema como um todo, reagiu muito rapidamente, muito prontamente, mas de forma limitada. Seja porque não há praticamente interlocução com esse governo, seja porque a gente está no meio de uma pandemia. Então, digamos assim, o poder de reação, que quase sempre é simbólico, mas pode ter um impacto político muito grande, ele está arrefecido nesse momento. Então, lógico, as instituições se mobilizam, as associações se mobilizam, os sindicatos se mobilizam, você troca muita informação, você gera manifestos, gera cartas de repúdio, gera cobranças, você, inclusive, aciona, na medida do possível, o responsável. Por exemplo, a Regina Duarte, ela foi acionada várias vezes aí nesses 2 meses em que ela foi secretária especial de Cultura, e até onde eu saiba, ela nunca respondeu qualquer solicitação de qualquer ente do campo cultural, não é nem da preservação. É lógico que a preservação, por exemplo, a BPA enviou um pedido de reunião com a secretária para tratar da questão da preservação, do Plano Nacional de Cultura, etc. Que eu saiba, nunca foi respondido. Então, quando você tem, de um lado, esse tipo de atitude, né, esse mutismo e essa ausência, esse absenteísmo total, já fica difícil a interlocução, mas pelo menos dizer para a sociedade o que está acontecendo, quais são os riscos envolvidos, o que é necessário fazer e o que é obrigação fazer por parte do Estado, isso tem ocorrido. Por exemplo, na próxima semana, dia 4, tem uma manifestação já programada em frente à Cinemateca, mesmo em meio à pandemia. Ou seja, as pessoas vão sair à rua, vão se expor de alguma maneira e vão lá publicamente tentar defender ali a razão de ser daquele espaço, daquele lugar, e cobrar, digamos assim, ações concretas por parte do poder público, sejam concretas, que viabilizem, não inviabilizem a instituição. Agora, tudo isso é muito limitado, seja por esse contexto imediato que a gente vive, mas também por uma cultura política que não vai muito para o enfrentamento, né? Eu acho que, a essa altura, no Brasil, o que a gente tem visto e tem experienciado justamente o lado conservador assumir essa cultura de enfrentamento, essa cultura de confronto, de conflito, e, digamos assim, uma cultura em que você ocupa os espaços, em que você domina a narrativa midiática, em que você, inclusive, gera as imagens de força. Não que a gente tenha que trabalhar nessa dimensão da força. Eu acho que a lucidez, a razão, assim,
o argumento apropriado, não é a força que vai ajudar os filmes a sobreviverem, é o trabalho técnico adequado que vai ajudar eles a sobreviverem, mas você precisa ter capacidade de articular uma coisa e outra, de dizer o que tem que ser feito concretamente, como tem que ser feito concretamente, mas também dizer alto e bom som, olha, se não fizer, perde. E perde desde o filme de família, da família A, B, C, D, até os registros das obras de arte audiovisuais mais importantes que o Brasil fez aí ao longo de 100 e tantos anos. Então, essa dimensão aí de trabalho político, eu acho que tem que subir, não um tom, vários tons, porque a gente não está mais lidando com um governo que, digamos assim, queira debater, queira negociar, queira conversar. A gente está lidando com um governo que virou as costas, né? E virou as costas não só para a preservação, mas virou as costas para o Brasil. É um governo alucinado que acha que está salvando não sei bem o quê, e que só conversa entre si. Então, enfim, eles estão meio que lá no castelo, em Brasília, e o resto do Brasil está ali meio assustado, atônito, sem saber o que fazer, mas que, enfim, se não fizer alguma casa pega fogo e as coisas se perdem. Isso, às vezes, essa situação me lembra um pouco aquela história do Ray Edmondson na Austrália. Tem pontos de contato, né? Porque houve governos australianos igualmente legalmente eleitos, coisa do gênero, né? A Austrália é considerada uma democracia, etc. Houve governos na Austrália que simplesmente olharam para o National Film Archive e dizer, mas para que serve isso? Para que serve esses filmes, digamos assim, não tem mais a menor importância. Pode jogar isso fora. Quer dizer, políticas públicas na Austrália que reenquadraram as instituições, que diminuíram as verbas, que questionaram a existência da instituição ou parte dos seus acervos e que recomendaram a destruição, pura e simples. Então, nesse sentido, o que a gente vive no Brasil não é novo em termos do mundo. Não é, inclusive, a gente tem agora, por mais louca, esquizofrênica que ela seja, uma situação que alguns arquivos ou algum universo de preservação audiovisual mundo afora já viveram, né? Então, essa ameaça ela não é uma ameaça localizada, ela é uma ameaça que sempre está ali no horizonte daqueles que consideram que o passado, a memória, não tem lá grande função hoje em dia. Então, há aí uma disputa maior, que é o próprio sentido de você guardar essas coisas. Para que você guarda essas coisas? Então, no momento em que você gera a ideia de que isso tudo não tem o menor sentido, a menor função, que pode ser jogado fora, você perigosamente chega aí nessa dimensão de esquecimento completo ou de amnésia cultural total, que vai ter um preço trágico. Nesse sentido, lembrando lá uma obra de ficção, que é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, o que ele coloca lá é justamente esse estado totalitário, esse estado, digamos assim, reacionário, simplesmente chegando ao ponto de desconfiar de tudo que carrega ideia. Naquele momento, para o texto do Ray Bradbury é o livro, mas a gente já não está mais na civilização do livro, a gente já está na civilização visual. E dentro dessa civilização do audiovisual você tem essa dimensão imediata de um conjunto de mecanismos e tecnologias que conectam o mundo inteiro online, em tempo presente, e as coisas se fariam agora dentro dessa dimensão. Então, para que guardar o passado audiovisual? Para que guardar filmes em papel, filmes em nitrato, filmes em acetato, filmes em vídeo analógico, enfim, fitas VHS, DVD, não sei o quê? Para que guardar isso? Tudo isso não seria mais necessário. E pior, né? Que aí vem aquele argumento absolutamente tolo e picareta, né? Não, já está tudo na internet, já está tudo no Google, é só chegar lá e acessar.
E nesse momento você está colocando em risco, mais do que o objeto, uma experiência que a pessoa de hoje, ou de daqui a 10 anos, ou daqui a 100 anos, possa vir a ter com. É como se, mal comparando, você resolve destruir as pirâmides do Egito, porque não tem mais sentido vê-las presencialmente, porque elas já estão ali no Google. Então, assim, há aí toda uma concepção muito, muito, muito equivocada, perversa, esse é o nome, é uma concepção perversa, que quer negar o acesso ao conjunto da população, agora e no futuro, há, digamos assim, toda uma série de criações e de experiências que o passado nos legou e que foram conservadas por esse tipo de instituição como a Cinemateca Brasileira. Então, por que a gente não pode ter direito ao passado? Por que a gente não pode ter direito às várias dimensões do passado, inclusive em todas as suas contradições, em todas as suas dimensões concretas? Por que a gente não pode saber que existiu, enfim, direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, direita radical, esquerda radical e muitas outras coisas? Por que a gente não pode ter acesso à ideia de que houve momentos aí na história da humanidade em que as coisas deram certo? Também houve momentos aí na história da humanidade que as coisas deram muito errado, terminaram muito mal, isso custou milhões de vidas e eventualmente destruiu patrimônios inestimáveis, né? Que de repente, enfim, não só faziam parte da vida das pessoas, mas contavam aí a própria vida da nação, como é o caso do Museu Nacional. Mas, Hernani, isso que você falou, trazendo o Fahrenheit, onde, na narrativa do Fahrenheit, queima-se tudo que contém ideias, naquele caso era o livro, eu ainda acho que ali, no Estado totalitário, queima-se tudo que existem ideias contrárias. E isso é um dado importante. E eu acho que tem alguma coisa que, enfim, me parece diferente nesse momento atual, que não é um momento só particularmente brasileiro, que é essa construção da ideia. Que em algum momento existe um negacionismo quase absoluto de enfim, qualquer construção de ideias meramente estabelecidas. Por outro lado, por exemplo, no vídeo da reunião ministerial, entre, sei lá, dá para elencar uns 15 fatores muito impressionantes ali, mas um dos que me chamaram muita atenção é o conceito de liberdade que o Bolsonaro usa. Que é a partir do momento que você se apropria de qualquer ideia e você usa para o benefício e você não precisa nem construir um argumento. Assim, a gente chegou no momento, e isso para mim é muito claro e cristalino nas eleições de 2018, onde argumento racional não convence mais ninguém. Mostrar vídeos que o Bolsonaro falava que tinha que matar mesmo 30 mil, Bolsonaro era homofóbico, isso não adiantava. E hoje eu acho que existe pelo menos essa sabedoria de uma certa esquerda e, cara, isso não adianta. Então, assim, acho que a maioria das pessoas, imagino que não tem nem se assustado com esse vídeo da reunião, o que é assustador não se assustar, mas porque já estão acostumados com aquilo e não é surpreendente. Mas eu acho que tem esse dado aí de uma certa estética ali de performance, onde não precisa se construir qualquer raciocínio, assim, quase. Eu não tô abolindo alguma inteligência e esperteza deles. Eu acho que eles têm uma certa esperteza política e eles entenderam o momento político às vezes melhor do que a gente. Assim. Mas, por outro lado, isso, esse momento antiluminista assim, que a gente vive no sentido de essas ideias não precisam ser depuradas e decalcadas, elas estão ali e só jogam, porque daqui a 5 minutos
um outro exemplo é qualquer discurso que você pegar do Olavo de Carvalho, assim. Ele já tem esse histórico de um renome como filósofo, mas, na verdade, no fundo, o que importa é o xingamento que ele vai ter ali durante, enfim, 7 xingamentos durante uma frase. E ele não tá, assim, ele vai mostrar um livro, mas se você for investigar o que tem no livro, o livro não tem absolutamente nada que faça muito sentido. Então, eu acho que esse lugar, que inclusive eu acho que talvez dava a impressão que era uma coisa da memificação, sabe? Eu acho que a gente está nesse momento de entender isso e talvez ainda sem saber como combater muito, porque é o que você falou, o lugar de combatividade, no caso você falou de força, vem um pouco desse setor conservador. A gente está muito nessa de notas de repúdio, mas assim, chega um momento que você olha aqui e fala, cara, notas de repúdio não combatem esse momento que a gente está vivendo, assim. E eu não sei Vamos lá. como você enxerga isso agora, assim, mas para mim tem essa coisa muito anti-iluminista e muito assim derivada de uma alt-right, assim, o Bolsonaro tem essa admiração clara pelo Trump, pelo Estados Unidos, ao mesmo tempo ele não está muito interessado no que seria o conceito de liberdade norte-americano, sabe? Isso. Nesse momento ele falou que liberdade é armar a população, mas e porque sabe que lá isso acontece. Mas nada é isso, nada. E eu acho que isso está ligado também à falta de memória, porque a partir do momento que você não tem história, tudo vira ahistórico, assim. Então, tá, olha, eu diria que o maior desafio que a gente tem agora é justamente conhecer profundamente essa construção política ideológica que se deu, principalmente desse agrupamento, grande agrupamento de direita, desde aqueles que estão ideologicamente engajados até os espertalhões. Conhecer isso bem, destrinchar isso, desmontar isso e, digamos assim, revelar aí onde está, digamos assim, o pulo do gato, entre aspas, e onde está, sobretudo, digamos assim, a construção ideológica pura. As várias coisas que você falou não me parecem a mesma coisa ou manifestações da mesma coisa. não, parecem elementos... Até porque, um último parênteses, dentro disso tudo, não é uma ignorância total, porque assim, existem ideias supremacistas, existem ideias racistas pra caralho, existem ideias homofóbicas pra caralho. Elas estão lá constituídas, assim, eugenistas até. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento isso, quando é para construir ideias, enfim, que poderiam ser louváveis, esse lugar desaparece, assim. Alô? Cortou? Pareceu que tinha caído. Sim, cortou aqui, mas, enfim. Sim, concordo com você. Que às vezes se tende muito ingenuamente a achar que não há ideias do outro lado, porque elas são mal conduzidas, mal construídas, mal argumentadas, mal defendidas, mal tudo. É aquele negócio, porque o ministro da Educação não sabe falar e escrever, isso significa que ele não tem ideias. Não é por aí. Não, até porque a direita atacava nesse lugar também, né? Exatamente. Eu acho que aí a gente tem uma dimensão bastante complexa e que, para mim, começa com um sequestro, que é o sequestro dos termos. Então, como que a liberdade é uma bandeira agora dos bolsonaristas e não daquelas pessoas que historicamente lutaram por ela? Né? Como é que você consegue tão rapidamente, tão facilmente, sequestrar esses termos? Democracia, liberdade, justiça. Se a gente olhar com cuidado os discursos bolsonaristas, essas palavras estão lá o tempo todo. E há uma perversidade em inverter, eventualmente, a argumentação lógica e política, do tipo, olha, agora que a gente está sendo perseguido, ninguém levanta a voz para dizer que os direitos humanos estão em risco, ninguém levanta a voz para defender a liberdade de imprensa, a liberdade de fala, etc.
Ou seja, há uma instrumentalização perversa que não se revela por uma argumentação, por mais louca que seja, mas uma argumentação consistente. Simplesmente se revela por um sequestro dos termos-chave do jogo político. Eu acho... A gente vai perceber que... Fazer só um adendo, e dentro do que você está falando, que uma fala da reunião do Bolsonaro que eu achei relativamente impressionante, nesse sentido de deturpação, é o momento em que ele fala que é necessário armar a população para que não exista uma ditadura. Sim, é o sequestro de, digamos assim, os argumentos clássicos do campo político da esquerda. Ou, como disse o Fabião, é um sequestro dos argumentos clássicos da proposta iluminista, ou seja, da proposta de uma democracia liberal burguesa. O que surpreende muito, sobretudo, o campo da esquerda, que, no fundo, é esse campo democrata liberal burguês. O Gessé de Souza tem muita razão ao apontar esse aspecto, né? Qual o problema com grande parte da esquerda brasileira, porque ela não é esquerda, né? Ela é uma democracia liberal burguesa e que agora está vendo um sequestro amplo, geral e restrito, digamos assim, dos seus argumentos clássicos, da civilidade. Então, o barbarismo e essa coisa de força do bolsonarismo fere a civilidade. Um sequestro, por exemplo, da ideia de democracia, né? Então, você tem que obedecer os ritos, e aí o Bolsonaro vai lá e diz, não, eu vou desobedecer justamente para preservar a democracia, etc. Enfim, uma construção, uma retórica muito sofisticada, no sentido de que ela não é descoordenada, ela não é aleatória, ela não é pontual. Você vê isso na boca de todos os bolsonaristas. Então, acho que o primeiro ponto é esse, é o sequestro da dimensão simbólica da vida democrática. E esse sequestro, ele hoje se dá pelas palavras, quando no passado significava, sobretudo, você se colocar sob o jugo dos símbolos mais corriqueiros, por exemplo, as estátuas. Porque que quando certos regimes caem, você vai lá e destrói as estátuas, tá? Ou destrói os símbolos políticos, o parlamento, etc. Ou destrói, desde Roma Antiga, a possibilidade de você ter uma história pregressa. Você vai lá e queima a Biblioteca de Alexandria. Então, eu acho que esse sequestro simbólico ele é tão ou mais significativo aí a essa altura, porque me parece alguma coisa muito consciente. O segundo aspecto que eu acho que envolve esse vídeo da reunião presidencial lá com os ministros e outras autoridades, em tese não eram vistos para ser veiculado publicamente, mas sempre me espantou um pouco uma certa pouca resistência que o governo ofereceu em trazer o vídeo a público. No fundo, claro, eles reviram o vídeo e disseram, bom, quais são os perigos que existem para nós ao trazer isso a público? E chegaram à conclusão de que nenhum. Pode mostrar. Ainda que a decisão final tenha sido do Supremo, o vídeo foi entregue, o vídeo não foi manipulado, o vídeo tinha todas essas características bárbaras, e algumas delas foram antecipadas muito sutilmente pela assessoria de comunicação do Planalto para um cronista aqui, um comentarista acolá, e foram preparando o terreno para que, quando o vídeo chegasse, ele chocasse, como chocou, mas não chocasse tanto. Isso que o Fabiano falou. Não era uma novidade mais. Só gerando animosidade para o lado que já esperava isso e curte. Né? Isso, que era o óbvio. E aí, me parece que, como muitas outras questões e situações desse governo, e mais do que do governo, desse universo que emergiu no Brasil aí nos últimos anos, eles vão descobrindo aos poucos, e meio que por acaso, certas estratégias, certos instrumentos, e me parece que, por exemplo, toda aquela performance maluca do Bolsonaro em meio à reunião
acabou sendo, digamos assim, tida como positiva. E aí talvez a gente tenha que entender uma certa performatividade que estava muito percebida numa dimensão meramente formal, que era o Bolsonaro usa muito as lives, usa muito o Facebook, usa muito as redes sociais, ele tem seus próprios canais de comunicação. Ou seja, estava muito no instrumento e não na performance em si. E eu acho que, inclusive, enfim, essa tentativa de construção simbólica da estátua pública dele, que é a palavra mito, tá? Que é uma palavra que talvez tenha sido a primeira a, de fato, ganhar uma substância simbólica maior, desde lá a campanha. E aí, qual é a performance do mito? A questão, acho que maior aí é essa, e é uma performance calculada, estudada, de responder certas coisas, não responder outras, de colocar palavrões, não colocar palavrões, de inverter argumentos, de jogar com, digamos assim, justamente a defesa dessa dimensão iluminista por parte dessa democracia liberal burguesa, aí, sobretudo a imprensa representa muito isso, e ele brincar com isso. Eu ousaria dizer até que existe um estudo, acho que muito específico, muito próprio dele, da figura do Lula, por exemplo. Quando ele vai falar e dar esporro na sentir cheiro de polvo e ir para esse lado, eu acho que tem um reflexo ali de entender o que já que ele conseguiu um eleitorado polvo, ele tem muito desse estudo assim também. Tem, ele não é exatamente um político neófito. O cara está há 30 anos lá no Congresso, sabe muito bem como é que funciona aquela loucura, tem aí uma certa leitura do Brasil, etc. Ele tem um vocabulário próprio, tem uma retórica própria, tem uma estratégia de ação política própria, tem uma estratégia de performance pessoal própria, que a gente vê repetida, inclusive, no vídeo. E aí, nesse sentido, não se pode dizer que é inocente ou que é casual. Então, para além da destruição dos antigos símbolos, e vão todos arder, se depender dele, enfim, do universo bolsonarista, você tem aí uma ação política mais consistente e coordenada que se pode imaginar, ainda que tresloucada, ainda que baseada em premissas ideológicas completamente estapafúrdias. E aí não adianta fazer o elogio da conversa, do debate tranquilo, equânime, racional, etc., porque não se trata mais disso. E para além da performance do Bolsonaro e dos bolsonaristas, né, você tem no vídeo uma coisa que me chamou a atenção, que foi uma certa direção de TV do vídeo, né? De como você cortava do Bolsonaro para um ministro X ou um ministro Y, mesmo se ele está falando. Ou seja, como se fosse um programa de TV. E isso eu fico me perguntando se o vídeo original era assim mesmo, ou seja, se há essa edição online ao vivo, ou se isso foi preparado a posteriori. Tá? Que é uma questão que digamos assim, claramente há várias câmeras, claramente há um bruto desse universo e há eventualmente uma edição na hora, mas você poderia recorrer tanto ao bruto quanto a essa edição para digamos assim, trazer a público a versão oficial do governo para aquele encontro. E como, enfim, eu não vi nenhum veículo de imprensa questionando essa forma de fazer, né? É simples, você tem cortes, você tem vários planos, você tem vários pontos de vista, ângulos, não sei o quê. Bom, houve uma certa estrutura de produção para fazer e houve uma certa estrutura de edição que pode ter se dado naquele momento ou a posteriori e você apresentar aquilo e não ter adulteração nenhuma. Você simplesmente recorre ali ao bruto e pronto. E às vezes, enfim, levando-se em conta que, em tese, foi a edição ao vivo, tem essa construção como se fosse um programa de televisão, e é engraçado, né? A disposição dos ministros ali naquela mesa quadrada, né? Naquela disposição de
de atores, né? De embates, pontos de vista, de alguma maneira, você, inclusive, tecer ali uma espécie de radiografia do poder, da própria estrutura interna do poder, através daquilo. Então, como se dá isso, né? Como seria, por exemplo, isso na era Lula, ou na era Dilma, ou até mesmo na era Temer? Como é que você pode comparar aí essas formulações e o que isso redunda de, digamos assim, discurso para a população? Então, tem aí, digamos assim, um universo que precisa ser pesquisado, precisa ser entendido, precisa ser desmontado em seus mecanismos de construção discursiva e ideológica, precisa ser, inclusive, percebido nas entrelinhas de onde ele quer chegar ou onde ele não quer chegar. Sim, de onde ele já... Nessa coisa de entrelinhas, inclusive, enfim, se a gente for entrar em cada detalhe da reunião, a gente fica... bom, hein? São muitos. Mas uma das coisas que me impressionou, assim, porque, enfim, eu não sabia que eles ainda usavam... Você tem esse quadrado e ali no canto direito do plano tem um PowerPoint, ou tem uma televisão com o slogan Pátria Amada Brasil, com as crianças dinamarquesas, enfim, são crianças nórdicas que há um tempo atrás já tinham, pelo menos eu via no Twitter, já tinham descoberto isso, que eles pegaram uma campanha pronta e botaram lá. Então, assim, o Brasil é aquele bando de criança branca, fofinha, entre muitas aspas, e aquilo é a imagem do Brasil para eles. Vem a esquerda, desmascara aquilo, fala, cara, essas crianças nem brasileiras são, e vocês estão botando isso como símbolo de Pátria Amada Brasil. E aí, na reunião ministerial, isso já tinha passado algumas semanas da descoberta, e assim, para eles não importa. Descobriram, e assim, e que aí entra um pouco na velha ideia de pós-verdade. A sua verdade é essa, a minha é essa. Tem essas crianças dinamarquesas, essa é a nossa imagem de Brasil, crianças brancas, dizem muito, e tá lá. E dane-se o resto, assim. E esse simbolismo também foi uma coisa, para mim, muito forte, assim, da reunião, porque a gente impõe e é um pouco o que eu tô, talvez, me repetindo aqui, mas é a coisa do Olavo de xingar, de impor a voz, é meio que ganhar no grito, assim. Você tá falando que não são brasileiras, mas, assim, dane-se, eu tô falando que essa é a imagem do Brasil que eu quero, então vai ficar. Essa é a Pátria Amada Brasil. Ou de uma maneira mais, enfim, analítica, né? O iluminismo ele tem como uma de suas pedras de toque que assim, qualquer ideia tem que ter uma correspondência na física, na natureza. Você não pode inventar coisas do nada se ela não tem correspondência concreta, se ela não é realidade. O que ocorre com o bolsonarismo, e esse exemplo das crianças é ótimo, é que o bolsonarismo descolou a substância da matéria. A matéria não interessa. Se elas são nórdicas ou não são nórdicas, elas representam uma certa ideia e o que queremos fazer vingar, que é essa ideia eugenista. Não por acaso isso voltou de uma maneira muito forte aí, e o desempenho do governo na pandemia foi um desempenho absolutamente eugenista, né? Dane-se as pessoas que não têm capacidade para sobreviver, morram aí. O problema é delas, não é nosso. E aí você fica com a ideia. É por isso que eu digo que há um sequestro dos termos, né? Você fica com uma ideia de liberdade e não com as ações concretas, com as demonstrações concretas da liberdade em ato, né? Para lembrar lá o Aristóteles, lá da Antiguidade. Você, na verdade, fala em nome da liberdade, ocamente, por pura retórica, e a simples palavra seria evocativa de um estado primeiro aí do que seria liberdade, que jamais é explicado. O sequestro real está aí, você não vai explicar. Você não vai unir a substância à matéria. Você não vai, por exemplo, concreto. Você não vai dizer isso que fizemos aqui representa a liberdade de fato. E aí, digamos assim, esse jogo vira um jogo de surdos mudos, né? Porque se aquilo que você está designando como esquerda, que hoje, na verdade, é um conjunto enorme de segmentos do Brasil, ele não consegue diálogo, ou debate, ou enfrentamento com o governo,
é porque ele ainda pensa de um jeito e o governo já está pensando de uma maneira completamente diferente e se recusa a encontrar um terreno comum, né? É um dissenso radical. E a radicalidade desse dissenso, como o Thiago falou, é a ruptura. Esse governo busca a ruptura. Esse governo busca, de fato, dentro daquela aspiração, né? Busca de que vamos com ação perfeita, vamos deixá-la apenas para aqueles que merecem, uma coisa que o vale. Então a gente está diante de uma escalada, né? de uma escalada que de um lado desmonta, destrói, ignora, dá de ombros, enfim, simplesmente não considera. E de outro lado dessa dimensão de busca aí de um paraíso terrestre, de uma pátria perfeita que é plana, que é temente a Deus, que é, enfim, militarista, que é isso, que é aquilo, e que na verdade não existirá nunca, mas que, enfim, povoa aí a cabeça ou enfim, o espaço vazio dentro da cabeça dessas pessoas, né? É nesse sentido que, enfim, o iluminista clássico ele nem consideraria discutir essa história de terra plana ou coisa do gênero, né? Talvez mandasse colocar essas pessoas no hospício e ponto. A gente está aqui, enfim, tendo que recuperar a ideia e toda a história de por que a Terra é redonda e tal, para combater isso. Quer dizer, essa altura parece um desperdício de tempo, de forças, etc. Inclusive fadada ao fracasso, né? Uma coisa meio inócua, porque não há realmente diálogo com essas pessoas, né? Elas partem de um pressuposto outro que, enfim, não tem como discutir, não tem como levar. E você fazer o elogio iluminista do fato, fazer o iluminista, na verdade, da verdade, por isso que a gente está vivendo um tempo de pós-verdade, perdeu completamente a eficácia. A gente precisa encontrar outros mecanismos para, digamos assim, atuar socialmente, porque esse mecanismo da pura e simples verdade já não é mais suficiente. Digamos assim, você precisa de outros mecanismos para, digamos assim, chegar às pessoas e, de alguma maneira, chamá-las novamente. Antigamente a gente diria a razão, mas chamá-las novamente para a Terra, né? Porque elas agora estão numa dimensão outra e qualquer. Chamar a sensibilidade, né? Exatamente. Mas trazendo um pouquinho uma frase que você falou que ficou um pouco na minha cabeça, que é por que não podemos ter direito ao passado? E aí, se a gente alia essa ideia de passado, aquela ideia de uma estrutura de formação, ou seja, que esse passado, ao ser acessado, a pessoa pode ter uma leitura e com isso formar-se e às vezes até emancipar-se a partir disso, se não está um pouco em jogo exatamente essa possibilidade. Quer dizer, você fala também da separação entre a verdade e a matéria, no sentido de você ignorar a matéria. Então, você apaga os fatos, você apaga a origem das coisas, também vai um pouco de encontro a isso, a impossibilidade de formação e emancipação do sujeito e da sua liberdade um pouco, não? Sim. Thiago, quem você quer ser? Tudo depende da tolerância com que você considera o outro. Tudo depende do acordo que você estabelece em meio à sociedade. Se quem você quer ser quer eliminar radicalmente qualquer dimensão anterior, até é possível, até em princípio é um direito, mas não pode ser um direito universal. Você pode simplesmente ignorar tudo isso, não pautar sua vida pelo passado e tal, etc. Mas você não pode estender isso aos outros. Quer dizer, você tem que considerar que o outro pode pensar diferente de você, e essa tolerância ao pensamento que discorda é a base social. Se você não tiver isso, você vai ter força, etc. Então, a própria ideia de você descartar o passado, ela é uma ideia que só existe de fato nesse tipo de regime intolerante,
nesse tipo de situação social em que o outro acha que é dono da verdade absoluta. Mas eu acho que hoje em dia a gente corre um risco ainda maior. Porque, a discussão em torno do passado, a discussão ideológica em torno do passado, ela às vezes tem essa dimensão semântica. Qual a diferença entre antigo e velho? Né? Qual a diferença entre o que é próprio e que dá rigor ainda existe no presente, porque o que veio do passado, se foi conservado, existe no presente, e a ideia de que aquilo não tem mais função, não tem mais sentido, não serve para mais nada, etc. E que levaria a uma ideia que é sempre a ideia perigosa, que é a ideia do descarte. Tá? E essa ideia de descarte, ela se associou a uma ideia de excesso, né? Você precisa, digamos assim, porque esse excesso, inclusive... Oi? Cortou aqui. Ideia do quê? De descaso? De descarte. Descarte, tá. Isso. Tá? Você associa a essa ideia de descarte, que é muito forte nos dias de hoje, porque há um excesso, um suposto excesso de tudo, né? Excesso de informação, excesso de produtos, excesso de opções, excesso de mídias, excesso de tudo. Né? Então, a vida no presente ela é uma vida que é atravessada por tantas possibilidades que o sujeito, inclusive, está vivendo uma espécie de paralisia dado a esse excesso. O próprio passado, ele em certa medida, pode ser um excesso. Na medida em que você entre, por exemplo, numa plataforma de streaming, tem lá 200 filmes, 500 filmes, 1000 filmes ou 10 mil filmes. Se você pegar a sua vida e se dedicar a ver filmes, você não vai conseguir ver 10 mil filmes. Ou seja, tudo está ultrapassando a escala humana e haveria necessidade de você voltar para uma escala mais, digamos assim, adequada de vida. E aí você, digamos assim, associa esse descarte a uma ação natural de autoproteção. Né? Você precisa aí fazer uma opção e aí vira, digamos assim, um engodo ideológico. Você precisa fazer uma opção entre o passado, enquanto tal, e um presente onde talvez você pudesse carregar esse passado de uma maneira mediada. E aí foi oferecido um serviço que é o que o celular propicia às pessoas, você carregar seus vídeos, suas fotografias, suas gravações de áudio, seus momentos de vida, sua timeline, sua não sei o quê. Ou seja, todo o seu passado ele está ali do seu lado o tempo todo e pode ser acessado muito praticamente, muito prontamente o tempo todo. Então, para que ter, de fato, os signos anteriores? Para que ter os objetos que marcariam essas vivências anteriores? Para que ter a expressão mais sofisticada anterior? Numa dimensão iluminista, por exemplo, a obra de arte pensa. Tá? Mas numa dimensão contemporânea, pós-humana, pós-verdade, pós-moderna, pós-tudo, a própria ideia de um passado é um excesso, né? Porque você precisa ter um presente instrumental, onde você possa encaixar o passado de maneira instrumental e não pensar a partir do passado. Tá? Lembre-se, agora, via internet, via celular, nós somos consumidores finais todos. Todo mundo, em princípio, que tem um celular é um consumidor final e pode, inclusive, consumir o passado através desse mecanismo. Por que você precisaria aí de outras dimensões, digamos assim, mais sofisticadas, mais complexas, mais, enfim, propensas à reflexão, se você, digamos assim, pode dispensá-las e, sobretudo, dispensá-las em favor de um regime futuro, de um paraíso futuro que é apresentado como mais adequado, ou literalmente mais perfeito do que os atuais ou anteriores. Qual é o discurso do Bolsonaro? Nós vamos consertar o Brasil. Nós vamos salvar o Brasil.
nós vamos fazer o que é correto pelo Brasil. Esse discurso salvacionista se encaixa dentro desse novo contexto em que você tem redes sociais, você tem celular, você tem uma série de outros elementos que não existiam há 30 anos atrás. Então, eu acho que tem aí uma dificuldade nossa de entender o mundo atual, o redesenho aí, inclusive, da dimensão da política dentro desse mundo atual, a ideia de que você possa, inclusive, lidar com a falta de verdade ou com a fake news dentro do mundo atual, não é novidade. Documentos falsos sempre fizeram parte da história e seu uso era basicamente político, mas a escala e a natureza disso hoje em dia é diferente do uso mais antigo. E eu acho que começa a ser diferente porque o substrato ideológico dos termos, por exemplo, se esgarçou, se perdeu, se diluiu, eventualmente até deixou de existir, e a palavra liberdade ela pode ser por qualquer boca impunemente, sem qualquer tipo de confrontação maior. Até porque não se busca confrontação. A gente não pode esquecer que o candidato Jair Bolsonaro não compareceu a quase nenhum debate, né? Então, ele fugiu o tempo todo dessa dimensão e, enfim, um dos gestos antidemocráticos de início da trajetória dele é exatamente esse. Então, eu acho que enfim, nós temos aí um trabalho a ser feito que é compreender como é que tudo isso está ocorrendo, quais são as implicações de tudo isso. Vai demorar, inclusive, porque não é fácil se jogar aí nessa seara toda e tentar destrinchar essa seara dos vários ângulos que ela tem. E, ao mesmo tempo, não perder de vista que, independentemente dessa ação, é preciso estar atento e forte para o imediato. Se alguém diz que pode fechar a Cinemateca Brasileira, você tem que reagir de alguma maneira. Mesmo que no futuro você venha a perceber que não era exatamente a correta, isso não interessa. Você tem que reagir e, eventualmente, inclusive, estar ali a postos para defender aquilo diretamente. Porque o risco é real e concreto e a gente tem que, inclusive, ter a percepção do quanto ele avança se, por exemplo, o dinheiro não aparecer, se, por exemplo, a instituição ficar no limbo jurídico por mais não sei quanto tempo, se vier uma gestora que não faz nada, etc, etc, etc. Porque o que não pode ocorrer é você simplesmente deixar as coisas de lado, deixar encaminhar frouxo, solto, porque aí o desastre vem de uma maneira ou de outra. A gente já está vivendo o desastre hoje. Por aquilo que não fizemos ali em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, porque eu acho que um mundo todo correu aí através desses anos e a gente um pouco estava ausente de tudo isso. Não nos lançamos ao debate público necessário, não enfrentamos certas questões, fomos muito condescendentes aí com certos arranjos e o desastre está formado. Então agora não dá para chorar o leite derramado, agora é ir para o momento seguinte, é ir para digamos assim, o trabalho de zelar de um lado, cuidar do outro e pensar. Eu acho que um momento que não pode se abrir mão é pensar e também não se pode cair nessa não pensa, o outro lado é só maluco. Mesmo os malucos pensam. Dentro disso, Hernani, eu ia até, porque você falou desse momento de presente instrumental com relação ao passado, nisso eu queria fazer uma pergunta. Então, qual seria o futuro ou o necessário ou novo papel das cinematecas e desses acervos dentro desse novo universo que você apontou para a gente? E levantar também essa questão. O que nós não fizemos, acho que pode ser interessante a gente lembrar disso, o que nós não fizemos nesse período anterior e talvez a gente tenha que trazer de novo e se demonstra como claro, como necessário de ser realizado no futuro. Olha, permanecendo numa dimensão semântica de palavras, acho que a palavra que mais circula hoje no Brasil é ódio.
e o contraponto a essa palavra só pode ser a tolerância. Então, você tem que utilizar, por exemplo, os acervos audiovisuais para entender aí as raízes do ódio, para entender aí a possibilidade da tolerância, para entender aí que existem outras formas de viver em sociedade. Pensar isso a partir do audiovisual é não só uma tarefa necessária, mas pode ser uma tarefa muito importante, porque uma palavra que o Fabian falou, de uma maneira geral, o audiovisual lida com sensibilidade, né? Mais do que com racionalidade. Às vezes é muito mais significativo ver o Grande Otelo cantar o Malvadeza Durão no Rio de Janeiro Norte do que assistir um discurso contra o racismo, que é absolutamente necessário, importante, etc., mas não dá conta da empatia necessária com o outro. E, por exemplo, um filme como esse dá conta da empatia necessária. Então, eu acho que tem aí uma reserva de valor nos acervos todos que o Brasil conseguiu salvar e preservar, que é justamente reconhecer que existem sensibilidades aí na nação brasileira que estão sendo postas de lado em função de uma que é muito raivosa, que é muito, enfim, intolerante, que é muito injusta, que é muito, inclusive, eugenista, no pior sentido da palavra, digamos assim, que não nos serve, né? Que adianta ter uma nação conflagrada e baseada no ódio se isso vai significar um inferno de vida para todo mundo? Não é só para o lado que acha que está por cima da carne seca, está vitorioso, está no poder. É uma vida infernal para todo mundo. E outra coisa, assim, o que faz do ser humano humano, né? Eu acho que essa dimensão é alguma coisa que o cinema perseguiu de forma muito forte ao longo do século XX, porque ele é contemporâneo das guerras mundiais, ele é contemporâneo dos genocídios, ele é contemporâneo das bombas atômicas, ele é contemporâneo de grandes horrores e de grandes tragédias. Então, de alguma maneira, o cinema foi, talvez, das artes, aquela que mais profundamente foi tentar lidar com a sensibilidade do seu público. Então, isso eu acho, digamos assim, um ativo, para falar um termo econômico, né? Que foi preservado e que é de um valor incomensurável. Então, eu acho que assistir os filmes mais antigos pode te trazer grandes surpresas de repente, você perceber que a sociedade ela era conflituosa, sempre foi, mas ela tinha um grau de tolerância que, digamos assim, desapareceu por completo aí nos últimos tempos. Então, eu acho que sob esse aspecto, é possível aí caminhar de uma forma consciente, resolvendo esses conflitos, resolvendo opressões, resolvendo intolerâncias, mas também resgatando sensibilidades, que era aquela que, por exemplo, unia o sambista branco do asfalto ao sambista negro do morro. Como é que você troca ali assim, essas visões de mundo, essas ferramentas de criação, como é que você gera ali uma expressão extraordinária do ser brasileiro, do viver nesse país e que, por exemplo, hoje está muito esquecido ou até mesmo perdido, né? Então, acho que tem aí, digamos assim, um valor para esses acervos, que não é só o valor instrumental da pesquisa, da história, etc. É o valor da arte, né? De como a arte pode, de fato, impactar uma sociedade. E a gente lembra que, às vezes, uma reivindicação ela se torna clara e única quando, em vez de ouvir os discursos, você ouve uma canção, né? Eu lembro muito da história lá das Diretas Já e o quanto a canção lá do Wagner Tiso e do Milton Nascimento se transformou de uma canção instrumental, uma canção com versos e em hino pelo fim da ditadura, pelas Diretas Já, aquela coisa toda, né? Então, a canção, uma simples canção, dura 2, 3 minutos, foi muito mais potente do que, digamos assim, um certo conjunto de discursos que eram necessários, mas que eventualmente eram muito formais ou muito estritamente políticos e não tinham essa dimensão, digamos assim, de sensibilidade que a canção trouxe. Ela se tornou, digamos assim, uma peça histórica fundamental nesse sentido. E
digamos assim, revelou aí o quanto, de repente, as pessoas, de fato, compreenderam tudo aquilo, né? Então, a arte tem esse poder, porque joga com essas sensibilidades, e aí, nesse sentido, enfim, não precisa ser uma arte contemporânea, né? Você pode ter um filme de 10, 50, 100 anos atrás e ele ter esse mesmo poder, ou até ter um poder maior, porque, de repente, ele reencontra ali o seu diálogo, às vezes de maneira mais forte, num momento contemporâneo do que lá no seu contexto de criação.